Quando pensamos na Antártida, quase todo mundo imagina a mesma paisagem, um continente completamente branco, coberto por gelo e neve até onde a vista alcança. Mas existe um lugar que destrói completamente essa imagem. Um lugar onde praticamente não neva, onde montanhas escuras substituem o gelo e onde a paisagem lembra muito mais Marte do que a Terra. Como um deserto consegue sobreviver cercado por algumas das maiores geleiras da Terra? E por que esse lugar se tornou um dos laboratórios naturais mais importantes do mundo na busca por vida em outros planetas? Antes de começarmos essa viagem, já deixa o seu like, se inscreve no canal e venha descobrir um dos lugares mais inacreditáveis do nosso planeta. No extremo sul do planeta, fica uma região conhecida como Vales Secos de McMurdo, considerada a maior área livre de gelo de toda a Antártida. Ela ocupa cerca de 4.800 km² e sua paisagem é formada por montanhas escuras, rochas expostas e vales praticamente sem neve. De um lado, enormes geleiras cercam a região. Do outro, o solo permanece seco e quase completamente descoberto. Os vales secos também são considerados um dos desertos mais extremos do planeta. Apesar das temperaturas baixíssimas, quase não há neve acumulada no chão. Em algumas áreas, acredita-se que não chova há milhões de anos. E essa combinação de frio intenso e falta de umidade torna esse lugar diferente de qualquer outro na Terra. A região começou a chamar a atenção dos exploradores no início do século XX. Entre 1901 e 1904, um dos vales foi identificado pela primeira vez. Décadas mais tarde, fotografias aéreas revelaram que aquela paisagem era muito maior do que se imaginava. Hoje, os vales secos de McMurdo são considerados um dos ambientes naturais mais incomuns do planeta. Um lugar onde gelo, rochas e silêncio convivem em um equilíbrio tão diferente que desafia tudo o que esperamos encontrar na Antártida. Mas afinal, como um lugar cercado por geleiras consegue permanecer seco por tanto tempo? A explicação para esse fenômeno começa nas montanhas que cercam os vales secos. A enorme cordilheira transantártica funciona como uma barreira natural. Quando o ar úmido chega até essas montanhas, ele é forçado a subir. Durante esse processo, perde praticamente toda a sua umidade antes de alcançar os vales. Esse fenômeno é conhecido como sombra de precipitação. Na prática, significa que quase toda a neve cai do outro lado da cordilheira, deixando os vales secos sem a umidade necessária para formar novas camadas de gelo. Mesmo a pouca neve que consegue chegar até a região enfrenta um inimigo poderoso, os ventos catabáticos. Esses ventos surgem quando o ar extremamente frio e pesado do interior da Antártida desce pelas encostas em direção aos vales, acelerando cada vez mais durante o percurso. Em alguns momentos, eles podem ultrapassar impressionantes 320 km/h, velocidade comparável à de um furacão. Os vales secos permanecem cercados por enormes geleiras, mas seu solo continua praticamente descoberto durante todo o ano. Enquanto boa parte da Antártida está coberta por quilômetros de gelo, ali predominam rochas, cascalho e montanhas nuas. É um deserto polar, onde o frio extremo convive com uma umidade extremamente baixa. Por causa desse ambiente extremamente seco, frio e hostil, muitos cientistas afirmam que os vales secos de McMurdo se parecem muito com Marte. Mas será que um lugar assim pode realmente ajudar a preparar futuras missões ao planeta vermelho? Se existe um lugar na Terra que pode dar uma ideia de como é caminhar em Marte, esse lugar provavelmente são os vales secos de McMurdo. O solo é extremamente seco, quase sem neve na superfície. Grandes áreas permanecem cobertas apenas por rochas e cascalho, enquanto o gelo aparece apenas em pontos isolados. Em vez de rios e vegetação, a paisagem é dominada por montanhas escuras, vales áridos e um silêncio absoluto. Outra característica importante é o chamado permafrost seco. Em muitas partes dos vales, o solo permanece congelado durante o ano inteiro. Diferente do que acontece em outras regiões frias do planeta, quase não existe água líquida circulando. Quando o gelo da superfície recebe energia suficiente, ele normalmente não derrete. Em vez disso, passa diretamente para o estado gasoso por meio da sublimação.
o mesmo processo observado em algumas regiões polares de Marte. Pesquisadores perceberam que muitos processos naturais observados nos vales secos também podem ajudar a explicar a formação de paisagens no planeta vermelho. Glaciares da região apresentam sulcos, depressões e outras formas esculpidas principalmente pela sublimação, servindo como um modelo natural para entender estruturas encontradas nas calotas polares marcianas. Diversas pesquisas utilizam a região para testar equipamentos destinados a futuras missões em Marte e estudar como instrumentos científicos se comportam em um ambiente extremamente frio, seco e isolado. As pesquisas ajudam os cientistas a entender onde procurar gelo, como identificar sinais de antigos ambientes habitáveis e até onde poderiam existir vestígios de vida microscópica no planeta vermelho. Durante décadas, os cientistas acreditaram que aquele ambiente era completamente estéril. Então, como foi possível encontrar vida em um dos lugares mais secos, frios e inóspitos do planeta? Com temperaturas extremamente baixas, quase nenhuma água líquida disponível e um ambiente tão seco quanto alguns dos maiores desertos do planeta, parecia impossível que qualquer forma de vida conseguisse sobreviver ali. As primeiras descobertas revelaram a presença de micro-organismos vivendo justamente onde ninguém imaginava procurar. Em vez de viverem expostos à superfície, muitos encontraram abrigo no interior das próprias rochas, onde pequenas quantidades de umidade oferecem proteção contra o frio intenso e a forte radiação. Pesquisadores também identificaram bactérias vivendo sob a geleira Taylor e em lagos extremamente salgados, espalhados pelos vales secos. Algumas dessas bactérias obtêm energia por meio de reações químicas envolvendo ferro e enxofre, sem depender da luz do sol, da mesma forma que a maioria dos seres vivos. Durante o curto verão antártico, uma pequena quantidade de gelo derrete e formam riachos temporários que alimentam lagos isolados. Esse breve período fornece água suficiente para sustentar pequenos ecossistemas microscópicos, mostrando que mesmo em um dos ambientes mais hostis da Terra, a vida consegue encontrar um caminho. E se micro-organismos conseguem sobreviver nos vales secos de McMurdo, talvez ambientes semelhantes em outros planetas também possam abrigar formas de vida microscópica. Mas existe um fenômeno naquela região que consegue ser ainda mais impressionante. No meio desse deserto congelado, existe uma cachoeira vermelha que durante décadas intrigou os cientistas do mundo inteiro. Mas por que uma geleira estaria sangrando? Entre todos os fenômenos dos vales secos de McMurdo, talvez nenhum seja tão estranho quanto este. Imagine uma enorme geleira branca. Agora imagine que, de repente, começa a escorrer dela um líquido vermelho intenso, como se o próprio gelo estivesse sangrando. Foi exatamente essa cena que surpreendeu os primeiros exploradores da região no início do século XX. Os pesquisadores encontraram uma cachoeira de coloração vermelha escorrendo pela face da geleira Taylor. O fenômeno ficou conhecido como Blood Falls, ou cataratas de sangue. Na época, muitos acreditavam que a coloração era causada por algas vermelhas vivendo no gelo. Mas conforme os estudos avançaram, os cientistas descobriram que a verdadeira origem era muito mais interessante. Sob a geleira, existe um lago de água extremamente salgada, que permaneceu isolado do mundo exterior por milhões de anos. Como essa água contém uma enorme quantidade de ferro dissolvido, ela permanece escondida no interior da geleira até encontrar pequenas fissuras por onde consegue escapar. Quando ela entra em contato com o oxigênio da atmosfera, acontece uma reação química muito conhecida. O ferro começa a oxidar, igual um pedaço de metal que enferruja. É essa oxidação que transforma a água em um vermelho intenso, criando a impressão da geleira estar sangrando. As cataratas de sangue mostram que os vales secos de McMurdo são muito mais do que um simples deserto polar. São um lugar onde geologia, clima e biologia se unem para criar alguns dos fenômenos naturais mais extraordinários já encontrados na Terra. Os vales secos de McMurdo desafiam praticamente tudo o que imaginamos sobre a Antártida. Enquanto pensamos em um continente coberto por neve e gelo, existe uma região que quase não neva. O gelo desaparece sem derreter.
Cientistas estudam processos que também acontecem em Marte. Micro-organismos conseguiram sobreviver em condições que durante muito tempo pareciam incompatíveis com a vida. Por tudo isso, os vales secos de McMurdo se tornaram um dos laboratórios naturais mais importantes do planeta. Cada nova pesquisa realizada ali ajuda a compreender melhor não apenas o passado da Terra, mas também o futuro da exploração espacial e a busca por vida além do nosso planeta. Em um continente conhecido pelo gelo, existe um deserto. Em um ambiente que parecia completamente morto, existe vida. Se você gostou desta viagem até um dos lugares mais estranhos da Terra, deixe seu like e se inscreva no Segredo Continental para continuar explorando os lugares mais fascinantes do planeta. E no próximo vídeo, vamos conhecer uma estrada onde tantas pessoas morriam todos os anos, que ela recebeu a fama de Estrada da Morte.